Ah, aquela sensação de estar no meio de um sonho bom. De repente, acorda com aquela vontade inadiável de ir ao banheiro. Você se levanta sonolento, tateia o chão, tropeça em algo no escuro, faz sua necessidade e volta para a cama. E às vezes, antes mesmo de pegar no sono de novo, a vontade já está começando a apertar novamente. 1, 2, 3, 4 vezes por noite, quem sabe? Parece uma tortura, não é? Não é só o cansaço do dia seguinte que incomoda, é a frustração de ter seu sono picado, de não conseguir aquele descanso profundo que a gente tanto precisa, especialmente depois dos 60. A verdade é que acordar mais de 2 vezes na noite para urinar, algo que os médicos chamam de nictúria, não é uma parte normal do envelhecimento como muitos pensam. Não precisa ser assim. Essa realidade dolorosa afeta a qualidade de vida, o humor, a energia e até a memória. Porque o sono reparador é essencial para tudo isso. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo, ou melhor, um conjunto de hábitos simples e mudanças na sua rotina, que podem virar o jogo e te devolver noites de sono tranquilas? Neste vídeo vamos mergulhar en 7 hábitos e dicas prácticas, desde o que você bebe e come até pequenos exercicios que vão te ajudar a reducir drasticamente as idas noturnas ao banheiro, mellorando seu sono, sua energia e seu bem-estar geral. Prepárese para descobrir como pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença. E tem algo que vou compartilhar no final que vai te surpreender. Então fique comigo até o último minuto. Vamos começar com o primeiro passo que pode mudar suas noites. Como você lida com a hidratação ao longo do dia e, mais importante, nas horas antes de dormir. É natural que, com a idade, a nossa bexiga não tenha a mesma capacidade de antes, e os rins, por outro lado, podem produzir mais urina à noite. Mas isso não significa que não podemos gerenciar a situação de forma inteligente. A primeira grande dica é ajustar o horário da sua ingestão de líquidos. Pense comigo, beber muita água, chás ou sucos nas horas que antecedem o sono é como encher um balão pouco antes de ir para a cama e esperar que ele não transborde. A solução é bem mais simples do que parece. Comece a reduzir a quantidade de líquidos que você ingere umas 2 a 3 horas antes de deitar. Não estou dizendo para você parar de beber água ou se desidratar, muito pelo contrário. A hidratação ao longo do dia é fundamental para a sua saúde, para o bom funcionamento do intestino, para a pele, para a circulação. A ideia é apenas concentrar a maior parte da sua hidratação nas primeiras horas do dia e durante a tarde. Por exemplo, se você costuma jantar às 7 da noite e ir para a cama às 10, tente parar de beber líquidos por volta das 8. Isso dá tempo suficiente para o seu corpo processar o que você bebeu e para a sua bexiga esvaziar antes de você se deitar. E por falar em hidratação, tem um outro ponto crucial que pouca gente liga, mas faz toda a diferença para quem acorda muitas vezes para urinar: o que você bebe. Algumas bebidas são diuréticas naturais, ou seja, elas estimulam a produção de urina pelos seus rins. Café, chás com cafeína, refrigerantes e, principalmente, bebidas alcoólicas são os maiores vilões nesse sentido. Aquela xícara de café depois do jantar, aquele chá preto que você adora, ou até mesmo uma cervejinha ou um copo de vinho à noite, podem estar sabotando suas noites de sono sem você perceber. O álcool, em particular, não só aumenta a produção de urina, como também desregula o seu ciclo de sono, deixando-o mais leve e propenso a interrupções. Tente substituir essas bebidas por opções que não estimulem tanto sua bexiga à noite. Uma água com gás e umas rodelas de limão, um chá de camomila ou hortelã sem cafeína, ou até mesmo um copo pequeno de água pura se você sentir sede. A ideia é ir testando e vendo o que funciona melhor para o seu corpo, mas, de modo geral, evite esses diuréticos à noite. E não se esqueça, se você tiver que tomar algum remédio antes de dormir, tome com a menor quantidade de água possível, apenas o suficiente para engolir o comprimido. Esse pequeno ajuste na sua rotina de hidratação pode ser o primeiro grande passo para conquistar noites mais longas e tranquilas. Experimente por uma semana e observe a diferença.
Você vai se surpreender como algo tão simples pode ter um impacto tão significativo. E agora, vamos a um hábito que está intimamente ligado à hidratação e que pode ser um dos grandes culpados pelas suas idas noturnas ao banheiro. E por falar em hidratação, tem um outro ponto crucial que pouca gente liga, mas faz toda a diferença para quem acorda muitas vezes para urinar. O sal. Isso mesmo. O sódio em excesso na nossa alimentação pode ser um dos grandes vilões, e não apenas para a pressão alta. O sal faz o corpo reter mais líquidos. Se você consome alimentos muito salgados durante o dia, como alimentos processados, embutidos, molhos prontos, ou até mesmo o pãozinho nosso de cada dia, que muitas vezes tem sódio em excesso, seu corpo vai reter mais água para diluir esse sal. E onde essa água vai parar? Em grande parte, ela fica acumulada nos seus pés, tornozelos e pernas ao longo do dia, especialmente se você passa muito tempo sentado ou em pé. Essa é a famosa retenção de líquidos que causa inchaço. Mas a grande sacada é que, quando você se deita para dormir, a gravidade deixa de atuar puxando esses líquidos para baixo. A água que estava acumulada nas suas pernas e pés começa a ser reabsorvida pelo seu corpo e volta para a corrente sanguínea. Seus rins, então, percebem esse volume extra de líquido e trabalham para filtrá-lo e eliminá-lo. E o resultado? Mais urina. E quando isso acontece? Justamente à noite, quando você deveria estar dormindo profundamente. Então, o segundo hábito que pode transformar suas noites é a gestão do seu consumo de sal. Tente reduzir ao máximo os alimentos ultraprocessados, ricos em sódio escondido. Em vez de comprar temperos prontos, use ervas frescas como salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, alho, cebola, pimenta do reino para dar sabor à sua comida. Prepare mais suas refeições em casa, assim você tem controle total sobre a quantidade de sal que adiciona. Ler os rótulos dos alimentos também é fundamental. Procure por opções com baixo teor de sódio. E uma dica prática: quando cozinhar feijão, arroz ou sopas, adicione o sal no final do preparo e vá provando aos poucos. Muitas vezes, a gente coloca mais sal do que o necessário. Outra coisa que ajuda muito a eliminar esse excesso de líquido retido durante o dia é elevar as pernas por uns 30 a 60 minutos no final da tarde, antes de deitar. Coloque uns travesseiros embaixo dos tornozelos enquanto você lê um livro ou assiste TV. Isso ajuda a drenar o líquido que se acumulou nas pernas de volta para a circulação, e seus rins terão mais tempo para eliminá-lo antes da noite. Essa combinação de reduzir o sal e ajudar na drenagem dos líquidos durante o dia pode fazer uma diferença gigante na quantidade de vezes que você acorda para ir ao banheiro. Agora que falamos sobre a importância de gerenciar os líquidos e o sal para evitar o acúmulo de urina durante a noite, vamos para o próximo hábito. Talvez um dos mais negligenciados, mas incrivelmente eficaz, especialmente para as mulheres, mas também importante para os homens. O fortalecimento do assoalho pélvico. A gente esquece, mas a musculatura que sustenta a bexiga, o intestino e, nas mulheres, o útero, é como qualquer outro músculo do corpo. Precisa ser exercitada para se manter forte. Com o tempo, com a idade, a gravidez, o parto, a tosse crônica ou até mesmo o esforço para evacuar, esses músculos podem enfraquecer e a bexiga não consegue segurar a urina tão bem quanto antes. O que acontece? Pequenos escapes, aquela sensação de urgência e, claro, a necessidade de ir ao banheiro com mais frequência, inclusive à noite. Estou falando dos famosos exercícios de Kegel. E não se preocupe, não é nada complicado. E pode ser feito em qualquer lugar, sem ninguém perceber. Para identificar os músculos certos, da próxima vez que for urinar, tente interromper o fluxo do xixi no meio. Os músculos que você contraiu para fazer isso são os do assoalho pélvico. Pronto, você os encontrou. Agora que você sabe quais músculos são, a ideia é praticar a contração e o relaxamento deles regularmente. Você pode começar contraindo os músculos por uns 5 segundos, depois relaxando por 5 segundos. Faça isso umas 10 a 15 vezes, repetindo a série 3 vezes ao dia. Você pode fazer enquanto está sentado no ônibus, parado no trânsito, assistindo televisão, lavando a louça. A regularidade
é a chave aqui. Não espere resultados da noite para o dia, mas com algumas semanas de prática consistente, você vai perceber um aumento significativo no controle da sua bexiga, na capacidade de segurar a urina por mais tempo e, consequentemente, menos idas noturnas ao banheiro. É como fortalecer um portão para que ele consiga segurar melhor o que está dentro. Depois de fortalecermos a musculatura da bexiga, o próximo passo é treinar a própria bexiga para que ela aguente mais tempo entre uma ida e outra ao banheiro. Este é o que chamamos de treinamento da bexiga, ou reeducação vesical, e é um hábito poderoso que, combinado com os exercícios de Kegel, pode trazer resultados fantásticos. Pense na sua bexiga como um músculo que se acostumou a esvaziar com frequência. A ideia agora é ensiná-la a ter mais paciência, a reter a urina por períodos gradualmente maiores. Como fazer isso? Comece prestando atenção à frequência com que você vai ao banheiro durante o dia. Se você costuma ir a cada hora, por exemplo, o desafio é tentar segurar por mais 15 minutos na próxima vez que sentir vontade. Se você sentir aquela urgência forte, tente respirar fundo, contrair os músculos do assoalho pélvico que você acabou de aprender a fortalecer e distrair sua mente por alguns minutos. Muitas vezes, a urgência passa e você ganha um tempinho extra. Com o tempo, vá aumentando esse intervalo aos poucos, de 15 em 15 minutos, depois de 30 em 30, até conseguir espaçar as idas ao banheiro para cada 2 ou 3 horas. É um processo gradual e que exige paciência, mas é incrivelmente eficaz para aumentar a capacidade da sua bexiga. Não se apresse e não se force a ponto de sentir dor ou desconforto extremo. O objetivo é que sua bexiga se alongue suavemente e se acostume a armazenar mais urina antes de enviar o sinal de que precisa ser esvaziada. Isso se traduz diretamente em menos acordares noturnos, porque sua bexiga estará mais resistente e acostumada a aguardar. Este hábito, o treinamento da bexiga, junto com o fortalecimento do assoalho pélvico, formam uma dupla imbatível para quem busca mais controle sobre a vontade de urinar. A consistência é fundamental, então pratique todos os dias. Você verá que com um pouco de disciplina, o seu corpo vai responder e te presentear com noites de sono muito mais tranquilas e sem interrupções. E para finalizar essa parte da nossa conversa, vamos falar sobre um aspecto que, assim como o sal, muitas vezes passa despercebido, mas que pode ter um impacto enorme na sua bexiga. Certos alimentos e bebidas que podem agir como irritantes. Assim como algumas bebidas são diuréticas, alguns alimentos podem irritar a parede da bexiga, fazendo com que ela envie sinais de urgência e frequência, mesmo quando não está completamente cheia. É como ter um alarme falso que te faz querer ir ao banheiro a todo momento. Entre os principais culpados estão alimentos ácidos, como frutas cítricas, laranja, limão, toranja. Em excesso, tomates e seus derivados, molho de tomate, ketchup, vinagre e alguns temperos muito picantes. Chocolate, adoçantes artificiais e, para algumas pessoas, laticínios também podem ser irritantes. A dica aqui não é cortar tudo de uma vez, mas observar. Experimente eliminar um desses alimentos da sua dieta por alguns dias e veja se há melhora na sua frequência urinária e na urgência. Se você notar uma diferença, significa que a sua bexiga é sensível a esse alimento em particular. Depois, você pode tentar reintroduzi-lo em pequenas quantidades para ver qual é o seu limite. Por exemplo, se o café te faz ir ao banheiro muitas vezes, talvez um cafezinho de manhã não faça mal, mas um depois do almoço e outro à tarde já comecem a te incomodar. A mesma lógica se aplica aos sucos cítricos que, apesar de saudáveis, podem ser irritantes para algumas bexigas sensíveis. Prefira a fruta in natura e em porções controladas. Essa observação e ajuste na sua alimentação podem ser a peça que faltava no quebra-cabeça das suas noites interrompidas. É como se você estivesse a acalmar sua bexiga, evitando que ela fique hiperativa com certos estímulos. Com essas mudanças na sua alimentação, você já vai sentir um alívio. Mas a nossa jornada para noites mais tranquilas não para por aqui. Tem mais 2 pontos que são essenciais, e o primeiro deles é algo que o nosso corpo ama e precisa: o movimento. Sim, a atividade física regular, especialmente uma caminhada diária, pode ser uma aliada poderosa na redução das suas idas noturnas ao banheiro. Você deve estar pensando, mas o que caminhar tem a ver com a bexiga? Tem tudo a ver.
Lembra que falamos sobre a retenção de líquidos nas pernas durante o dia e como isso pode voltar para a circulação e aumentar a produção de urina à noite? Pois bem, a caminhada e outras formas de atividade física leve a moderada ajudam a melhorar a circulação sanguínea em todo o corpo. Quando você se movimenta, os músculos das suas pernas agem como uma bomba, empurrando o sangue e os líquidos de volta para cima, em direção ao coração e aos rins. Isso significa que seus rins conseguem processar e eliminar o excesso de líquido mais cedo durante o dia, quando você está acordado e ativo. Além disso, a atividade física ajuda a manter um peso saudável, o que é importante, porque o excesso de peso pode colocar pressão extra sobre a bexiga. E não precisa ser nada exaustivo. Uma caminhada de 30 a 45 minutos na parte da manhã ou no início da tarde, ou até mesmo algumas sessões curtas de 10 a 15 minutos espalhadas pelo dia, já fazem uma enorme diferença. Escolha uma atividade que você goste, que seja prazerosa. Pode ser dançar, nadar, pedalar ou simplesmente caminhar no parque com um amigo. O importante é não ficar muito tempo parado, especialmente se você tem tendência a inchar os pés e pernas. Essa simples rotina de movimento vai te ajudar a drenar o excesso de líquido durante o dia, dando ao seu corpo tempo para eliminá-lo antes que você se deite e te proporcionando noites muito mais tranquilas e sem interrupções. E por último, mas não menos importante, vamos falar de algo que para muitos é um campo minado: os medicamentos. É muito comum, especialmente depois dos 60, que a gente esteja usando um ou mais remédios para diferentes condições de saúde, certo? O que muita gente não sabe é que alguns desses medicamentos podem ter como efeito colateral o aumento da produção de urina, ou seja, são diuréticos, ou podem irritar a bexiga, ou ainda afetar a forma como o corpo gerencia os líquidos. Remédios para pressão alta, por exemplo, como os diuréticos que muitas pessoas usam, são projetados para fazer você urinar mais. Mas se você está tomando um diurético à noite, é quase garantido que você vai ter que levantar várias vezes para ir ao banheiro. Outros medicamentos para problemas cardíacos, antidepressivos, sedativos, ou até mesmo alguns remédios para dor, podem influenciar a função da bexiga ou o seu padrão de sono, levando a mais idas noturnas ao banheiro. Minha dica aqui é fundamental. Nunca mude ou pare de tomar um medicamento por conta própria, mas converse abertamente com o seu médico. Leve uma lista de todos os medicamentos que você está tomando, incluindo os sem receita e suplementos. Explique a ele sobre as suas idas noturnas ao banheiro e como isso está afetando a sua qualidade de vida. Ele pode avaliar se algum dos seus remédios está contribuindo para o problema. Às vezes, uma simples mudança no horário em que você toma o medicamento, como tomar um diurético mais cedo pela manhã, em vez de à noite, pode resolver o problema completamente. Ou talvez seu médico possa ajustar a dose ou até mesmo encontrar uma alternativa que não cause esse efeito colateral. Lembre-se, o seu médico é o seu maior aliado nessa jornada de saúde, e ele tem as informações e o conhecimento para te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu caso específico. Não hesite em levar essa preocupação para ele. Então, revisando rapidamente, vimos que para reduzir as idas noturnas ao banheiro, você pode ajustar o horário de ingestão de líquidos, cortando 2 a 3 horas antes de dormir, e evitar bebidas diuréticas como café, álcool e chás estimulantes à noite. Também discutimos a importância de gerenciar o sal na sua dieta, reduzindo alimentos processados e cozinhando em casa para evitar o excesso de sódio, e a prática de elevar as pernas para drenar os líquidos acumulados durante o dia. Exploramos o poder dos exercícios de Kegel para fortalecer o assoalho pélvico e o treinamento da bexiga para aumentar a sua capacidade de retenção. E, claro, a atenção aos alimentos irritantes para a bexiga, como ácidos e pimentas, e o quanto o movimento regular durante o dia, como uma boa caminhada, pode fazer uma diferença enorme. Por fim, e crucial, a importância de conversar com seu médico sobre seus medicamentos para ver se algum deles está contribuindo para o problema. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não encare a nictúria como algo inevitável, mas como um desafio que pode ser superado com um pouco de conhecimento e disciplina. Você merece ter noites de sono reparadoras, acordar com energia e viver cada dia plenamente. O seu corpo é incrível,
e responde maravilhosamente bem aos cuidados que você oferece a ele. Não desanime se os resultados não vierem da noite para o dia. Persistência e paciência são a chave. Eu adoraria saber qual dessas dicas você vai começar a aplicar primeiro, ou se você já tentou alguma delas. Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas como estas. Estamos aqui para ajudar você a viver sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se e viva a sua melhor vida em todas as idades.